Lucas 1, 31, diz assim: E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho. Por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. O plano de Deus estava se cumprindo. Era o anjo anunciando a Maria que o plano de Deus estava se cumprindo. Aquele plano que foi feito lá no Gênesis, né? Aquele plano estava se cumprindo, de pisar na cabeça de Satanás, da serpente, de derrotar o inimigo das nossas almas, de Satanás conhecer aquela derrota que já estava predita, lá desde o início. Chegava a hora de o Senhor demonstrar quem é que tinha o poder, quem é que tinha o controle sobre toda e qualquer situação. O Filho de Deus viria, e viria com poder, e reinaria sobre tudo e sobre todos eternamente. Jesus viria. Jesus foi apresentado por um anjo a Maria. E ela, mesmo assim, com algumas dúvidas, né? Ela recebeu a mensagem e aceitou o plano de Deus. Ela aceitou. E você? Quem que apresentou Jesus a você? Quem foi? Qual que foi a sua reação quando ouviu a mensagem de que o Salvador estava chegando? Ele estava ali na porta. Está chegando a hora dele. Ele estava na porta do teu coração. Quantas vezes ele tentou entrar no seu coração e você duvidou e negou? Quantas vezes? Lucas 2, 29 e 30. Lucas 2, 29 e 30 diz assim: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Simeão, quando foram levar Jesus no templo, Simeão tinha tido uma visão. O Espírito Santo falou com ele, revelou para ele que ele não morreria enquanto não visse o Salvador, não visse a salvação. Enquanto ele não visse, ele não iria morrer. Pois já os meus olhos viram a tua salvação. Versículo 30. E ele viu Jesus. Jesus foi apresentado a Simeão pelo Espírito Santo. O anjo apresentou a Maria. O Espírito Santo apresentou a Simeão. E você? Quem apresentou Jesus para você? Como você recebeu aquela notícia de que o Salvador estava bem ali, você podia até pegar nele, você podia segurar nos braços, podia ser abraçado por ele, poderia descansar nos braços do Salvador, de Jesus. Quantas vezes você vai entrar na presença de Jesus, entrar aqui, estar aonde ele está e vai deixá-lo ir embora, sem o abraçar, sem o tocar? Muitas vezes nós vimos na igreja, vimos pessoas que entram e saem, da mesma forma. Não conheceram o Jesus, não foram apresentados a ele. Lucas 3, 21 e 23, diz assim, 21 a 23. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho
comprazido. Quando João Batista batizou Jesus, o próprio Deus manifestou a sua satisfação, a sua alegria, anunciando: este é o meu filho amado. Naquele momento, Deus estava apresentando Jesus para aqueles que estavam com João Batista, aqueles que estavam sendo batizados também. E você? E você? Quem apresentou Jesus para você? Como foi a sua reação ao ouvir a voz de Deus quando Ele falou que Jesus é o seu Salvador? Qual foi a sua reação? Quantas vezes você ouviu que Jesus é o Salvador e você deixou de lado? Você deixou para depois. Vai ter meu tempo, vai ter minha hora. Quantas vezes você e eu não quisemos dar atenção à voz de Deus? Lucas 4:18. Lucas 4:18 a 21. O Espírito do Senhor é sobre mim, Jesus falando, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. E então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Aqui foi o próprio Senhor, Jesus mesmo. Ele anunciou que o plano maravilhoso de Deus estava se cumprindo, através da vinda dele mesmo. Jesus era o cumprimento das Escrituras Sagradas. Jesus era o cumprimento da palavra de Deus. Aquilo que foi escrito por Deus, revelado pelo Espírito Santo, estava se cumprindo no Filho. E você, quem mais precisa dizer que em Jesus as Escrituras se cumpriram e que Ele é o Salvador? Quem mais precisa te falar? Até quando você vai ouvir que Jesus é o Filho do Altíssimo, que Jesus é o Filho do Deus vivo, e mesmo assim vai duvidar? Quem mais precisa falar para você? Lucas 9:59. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que eu primeiro vá enterrar meu pai. Os afazeres, as coisas do mundo, será que estão em primeiro lugar? Muitos colocam as necessidades, as obrigações que têm, as coisas deste mundo na frente, antes do Senhor. Antes do Senhor. Nós temos que cumprir, sim, os nossos compromissos. Temos, sim, cumprir a nossa palavra, fazer o certo, cumprir aquilo que nós dissemos. Para quê? Para não escandalizarmos. Para que não escandalizemos. E nem passemos por mentirosos, sei lá. Mas devemos priorizar o reino de Deus. E no versículo 60 diz assim: mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Vai lá, faz o que você tem que fazer. Jesus falou: vai e anuncia o reino de Deus. Ele não proibiu ele de ir junto para os mortos enterrar os seus mortos, mas ele falou: vai e anuncia o reino de Deus. Não perca a oportunidade. Você vai lá, tudo bem. Mas anuncia o reino de Deus. Não vai lá para chorar. Não vai lá para lamentar os mortos. Não vai lá para se entristecer, mas vai para pregar a vida eterna no nome de Jesus.
pregar a vinda do reino de Deus. Em outras versões, esse versículo 60 diz assim: mas Jesus insistindo, ele insistiu, Jesus insistiu com ele. Insistiu. Não, tudo bem. Vai lá, mas não deixa de me seguir. Pode ir, vai lá, você tem que fazer isso, então vai. Mas vem me seguir. Vai fazer pregando o evangelho. Jesus insistiu com aquele homem. Insistiu para que ele recebesse o evangelho e para que ele divulgasse a palavra. E você? O anjo anunciou para Maria quem era Jesus que estava chegando. Anunciou que era Jesus que estava chegando. O Espírito Santo anunciou para Simeão que Jesus estava ali, que ele podia tocá-lo nos braços, que ele podia pegar. Jesus chegou, estava presente ali naquele lugar e podia ser até tocado. Deus disse: este é meu filho amado. O Espírito Santo falou, o anjo falou, Deus disse. Jesus falou também o que estava nas Escrituras a respeito dele, que as Escrituras estavam sendo cumpridas através da vida dele. E agora Jesus também insiste com você e comigo. Jesus insiste e nos dá, a cada um de nós, mais uma oportunidade de reconhecermos a Ele, de conhecermos ao Jesus de verdade, o Jesus Salvador, o Jesus Redentor, o Jesus Deus. Este é o Jesus que Ele insiste em se apresentar para nós. Será que nós conhecemos a Jesus de verdade? Será que nós conhecemos o Jesus que cura, que liberta, que faz os milagres, que prospera, que dá saúde, levanta? Só esse Jesus não adianta conhecer, irmãos. Temos que conhecer o Jesus verdadeiro, que veio, que foi enviado por Deus, que o anjo anunciou, que o Espírito Santo mostrou, que Deus se agradou e que Ele mesmo falou para nós. Que possamos reconhecer a Jesus como sendo nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso fiel amigo, nosso advogado fiel, como diz a música, né? Nosso irmão, nosso co-irmão. Esse é o nosso Jesus. Que possamos estar em uma comunhão cada vez mais íntima com Ele, reconhecendo que Ele está aqui, que Ele pode ser tocado por nós, que Ele nos abraça. Ele está sempre junto de nós. Jesus está conosco. Você conhece a esse Jesus?